Olá, estamos em pleno carnaval de 2024. Aqui em Santa Catarina, no litoral norte, Itajaí, nós estamos também na casa dos 35, 38 graus. E vamos falar sobre carnaval também. Porque me perguntaram o seguinte: por que a grande maioria dos temas, enredos das grandes escolas de samba, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas Gerais, por esse Brasil afora, por que os temas dos grandes enredos são principalmente com a temática afro e indígena? Então nós buscamos essa obra aqui, do José Carlos Sebe, da série Princípios, uma coleção de bolso, com esse título, Carnaval, Carnavais. E nessa obra, José Carlos Sebe trabalha vários capítulos sobre a história do carnaval. Então ele começa falando lá das celebrações mitológicas, as bacanais, luperciais, saturninas, lá na Grécia, Roma. Depois ele fala do impacto do cristianismo no carnaval e por aí vai. E ele destaca também em dois capítulos, três capítulos, o que ele chama de o carnaval europeu. Então ele busca as origens do carnaval na Europa. Depois ele fala do carnaval africanizado ou negro. É disso que nós vamos falar aqui. E também ele fala do carnaval orientalizado. Então, por isso que ele usa a expressão carnaval, carnavais. É uma festa tradicional que tem vários significados, tem várias abordagens. Podemos dizer assim que o carnaval é uma festa híbrida e muitas vezes também onde o sagrado e o profano se encontram, não é? Sobretudo quando se fala de carnaval africanizado, nós vamos ver muitas vezes aspectos das religiões de matriz africanas sendo apresentada publicamente no carnaval, né? Com os seus orixás, os seus enquices, a sua mitologia, as suas representações religiosas. Então, o profano e o sagrado se encontram, né, nessas manifestações sem necessariamente serem banalizadas. Então, por que essa ênfase no Carnaval do Brasil, na temática negra e na temática indígena? Ora, vocês sabem que durante muito tempo, tudo que vinha de África era tido como uma coisa ruim, uma coisa diabólica, assim como o samba, como o maxixe, a capoeira, também os batuques eram severamente proibidos na época da escravidão. E mesmo depois da escravidão, no início da República, ao longo da República, sobretudo da Primeira República, até, até os anos 50, vamos dizer assim, muitas dessas manifestações ainda eram marginalizadas pelo Estado brasileiro. Getúlio Vargas, em um dos seus governos, porque Getúlio Vargas foi presidente por diversas vezes. Essa visão do Getúlio, pai dos pobres, é apenas de um dos seus governos, sobretudo do último, né, da década de 50. Mas ele teve também um período de governo autoritário, o chamado Estado Novo,
onde ele buscou disciplinar as manifestações populares, sobretudo, vamos usar essa expressão assim, trazendo para si essas manifestações, mas dentro de uma vigilância. Então, que nós chamamos de a tentativa de disciplinalizar as manifestações populares. Assim aconteceu com a capoeira, assim aconteceu com o samba, e assim também ele tentou fazer com o carnaval. Só para lembrar que o samba, as músicas, as marchinhas, durante muito tempo, elas tinham um caráter de crítica. Como dizia o Assis Valente, Assis Valente, nós já falamos sobre ele aqui, quando falamos da africanidade na música popular brasileira, sobretudo no samba. Então, o Assis Valente, que era protético, ele diz o seguinte: o samba se assemelha muito à dentadura, porque afinal de ambos é morder, criticar. Então, durante muito tempo, o samba teve uma das suas funções fazer crítica social, não é? Então, as marchas de carnaval também, durante um tempo, elas tinham esse caráter de criticar, sobretudo, os desmandos políticos. E quando começaram os grandes desfiles, o governo Vargas, lá por 1939, mais ou menos, obrigava que um percentual do enredo, da letra, tinha que ser sobre a história do Brasil, naquela perspectiva de querer fazer apologia do Brasil maravilhoso, do Brasil sem guerra, do Brasil sem terremoto. Então, na verdade, é um pouco aquilo que ele fez também com a Hora do Brasil, né? Que é um programa que existe até hoje ainda, mas que teve a finalidade de mostrar um Brasil bonito para os brasileiros e para os estrangeiros. Mas sobre os enredos, então, foi uma exigência que os enredos tivessem como tema a história do Brasil, com o intuito de fazer exaltações, de não fazer críticas. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Até os dias de hoje, os sambas enredos trazem temáticas da história do Brasil, não só do Brasil do passado, mas do Brasil do presente, e não numa perspectiva celebracionista, de ufanismo, como Vargas gostaria que fosse. Então, vocês podem prestar atenção nos enredos dos sambas, eles trazem uma versão da história do Brasil a partir da percepção dos sambistas, dos compositores, muito deles pessoas comuns, que não são historiadores, não são antropólogos, nem sociólogos, são compositores, pessoas que têm uma sensibilidade, que observam o que está acontecendo no seu tempo, que, à sua maneira, interpretam a história do Brasil e, de uma forma lúdica e de uma forma crítica, e traz para a avenida temáticas relevantes da história do Brasil. E é bom lembrar aqui que o Brasil é um país negro, porque mais de 50% da sua população, segundo o último censo do IBGE, se autodeclararam pretos ou pardos, que na leitura do IBGE, a somatória de pretos ou pardos é igual a negros. E nós temos também a população originária, os povos indígenas,
Então, esses dois segmentos são os que mais aparecem nos sambas enredos, pela toda a sua contribuição para a história do Brasil. Mas existem outras temáticas também nos sambas enredos, como das migrações, né? Dos trabalhadores de diversas áreas, e assim por diante. Mas nós estamos aqui para falar de africanidades no carnaval brasileiro. E para isso eu trouxe aqui alguns sambas enredos de grandes escolas de samba que mostram um pouco da história do Brasil nessa perspectiva crítica, sobretudo no momento das datas comemorativas, como, por exemplo, em 1988, foi comemorado, celebrado, discutido exaustivamente os 100 anos da abolição formal da escravidão. E foi também o ano da elaboração da atual Constituição brasileira. Então, o samba de enredo da Grêmio Recreativo Estação Primeira de Mangueira dizia o seguinte: o título, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será, ó será, que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador: quem pintou essa aquarela? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Sonhei, sonhei que Zumbi dos Palmares voltou. A tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, ai Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto tempo, tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da Mangueira. Essa letra é de Alvinho, Hélio Turco e Jurandir, e foi interpretada pelo saudoso Jamelão. Vejam que é uma versão da história do Brasil, da abolição da escravidão, numa perspectiva crítica. E é bom lembrar que até os dias de hoje, 2024, diuturnamente estamos ouvindo denúncias de trabalhos como se diz, correlatos ao trabalho escravo. Diuturnamente ouvimos, assistimos denúncia de preconceito racial. Então o samba enredo traz para a rua uma história crítica do Brasil, levantando as questões que muitas vezes não são discutidas. E aí nós chamamos a atenção de não só ouvirmos os enredos, assistirmos às alegorias, mas de fazermos uma reflexão, inclusive com nossos alunos, nos primeiros dias de aula, sobre o conteúdo
dos sambas enredo. Eu, quando lecionei no ensino médio, a disciplina de História, na época também tinha disciplina de USPB e Moral e Cívica, eu aproveitava os primeiros dias de carnaval e as nossas aulas eram a partir do conteúdo dos enredos das grandes escolas de samba. Africanidades conectadas, falando de africanidades no carnaval brasileiro.